Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de mais uma questão do Enem, né? Informações da questão segue ao lado. Vamos aí para a resolução agora. Vamos lá. Questão 146. Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, 3 equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos e a velocidade média era de 6 km por hora. Então, Alfa, né? Eu tenho aqui a equipe Alfa, ela levou a velocidade média, vou botar um VM, foi de 6 km por hora e o tempo, né, foi de 90 minutos. 90 minutos. Beleza. Show de bola. A equipe beta, e aí ele vai passar as informações. Equipe beta, ela teve a velocidade já de 5, né, como vocês acompanham aí, 5 km por hora. Já o tempo foi de também de 90 minutos. Beleza? Show. Então, se ela tá mais lenta, né? Então significa no mesmo tempo, então ela andou mais, né? Digamos assim. E por fim, a equipe Gama, ela teve a seguinte configuração: a velocidade dela foi de 6,5 km por hora, ok? E ela concluiu o caminho em 60 minutos. Então o tempo é 60 minutos. Beleza? O que vale ressaltar aqui nessa questão antes de começar a fazer? O tempo aqui é 90, o tempo aqui é 90, o tempo aqui é 60, mas é o que? Minuto. Mas quando você olha a unidade da velocidade, ela é quilômetros, que é espaço por tempo. O tempo aqui está em hora, então o ideal é associar e deixar todo mundo semelhante, ou seja, todo mundo na mesma unidade. Ou seja, a mais fácil é a gente colocar isso em hora. Todo mundo sabe que 60 minutos é 1 hora. E aqui eu tenho 90 minutos. Mas o que é 90? Ué, gente, 90 é 60 mais 30. Todo mundo sabe que 60 é 1 hora e 30 é meia hora. Então, esse aqui é 1,5 horas e esse aqui é 1,5 horas. Consequentemente, ele fala o seguinte: considere com base nesses dados, foram comparadas as distâncias, né? E pergunta a ordem, né, das distâncias. Então tem que fazer 3 cálculos. Essa questão é uma questão de razão e proporção, onde usa uma fórmula muito famosa da física, que ela é dada por velocidade média, é a distância dividida pelo tempo, é o espaço pelo tempo. Beleza? Então, basicamente, a gente vai fazer isso para cada caso. Ou seja, para o caso alfa, né, eu tenho pela fórmula lá em cima e substituindo os dados, velocidade igual a distância A, vou botar dA, distância de alfa, sobre o tempo, que é 1,5, certo? Que a gente já converteu para hora. Tem que deixar tudo na mesma grandeza. Multiplicou cruzado. Qual é a distância referente ao item A? A distância vai ser de 6 vezes 1,5. 6 vezes 1,5 vai dar 6 mais 3, 9. Então, aqui deu 9 quilômetros. Significa que a distância percorrida pelo item A, pela equipe A, é 9 quilômetros. De forma análoga, eu tenho aqui, por exemplo, B. O B, a distância a velocidade, perdão, é 5. A distância B é o que eu quero dividido pelo tempo, 1,5. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, da mesma forma, eu vou ter o que? A distância de B vai ser igual a 5 vezes 1,5. dB vezes 1 dB, né? Que sempre 1. 5 vezes 1,5 vai dar 7,5. 7,5 km. Beleza? Então, assim, a gente tem a segunda situação. O item C, a equipe C, né? Mesma fórmula, velocidade 6,5, distância C é o que eu quero, tempo C, tempo 1, mais fácil, cálculo mais fácil. Eu concluo que a distância C, ela vai ser 6,5 vezes 1, que dá 6,5. Então,
As distâncias são todas distintas, tá? Então não pode ter o igual aqui. Então são duas alternativas erradas aqui. E assim a gente conclui como a alternativa certa, obviamente, a alternativa em que o menor deles é 6,5, que é o C, que é, eu falei C, mas é o gama, né? Então, o C é o menor de todos, então essa aqui não pode, não pode. Depois de 6,5, você tem o B, que é o beta, então é gama, beta e alfa. Gama, beta e alfa. A alternativa correta é, beleza? Alternativa A. Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço. Se inscrevam no canal, tira o print aí. Bons estudos e tamo junto.